chegando aqui hoje, nesse dia 25, quarta-feira, para lhe desejar um dia abençoado, um dia de muita reflexão, um dia que a gente possa, que nós todos possamos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque hoje, meus irmãos e minhas irmãs, foi nos dado mais um dia. Hoje foi nos dado mais uma oportunidade de sermos melhores, de nos aproximarmos mais de Deus e assim se tornarmos agradáveis ao Senhor. E o evangelho de hoje, nesse dia 25, é o evangelho de Lucas, capítulo 1, versos de 26 a 38. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, então, disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, ao quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concedeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fazer a vontade divina é o centro da vida de Cristo e deve ser o centro da vida cristã. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, que Maria disse sim ao anjo Gabriel. Maria, uma jovem inexperiente, uma jovem de 13 a 14 anos, disse sim ao chamado de Deus. Maria disse sim à vida. Maria disse sim à graça de Deus. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós também somos visitados pelos anjos que Deus nos envia. Quantas vezes nós também somos abençoados com a graça de Deus, mas em vez de dizermos sim, nós dizemos não. Quantos convites para a igreja, quantos convites para participar da festa de padroeiro, quantos convites para ser madrinha de uma criança, padrinho, e às vezes dizemos não. Quantos convites ao matrimônio, ao sacramento do matrimônio, e às vezes dizemos não. E são tantos nãos que Deus deixa a gente à vontade para nos convidar no tempo oportuno. Mas os convites sempre estão vindo. Maria não fez assim. Maria, de cara, na hora, disse: Eis-me aqui a serva do Senhor, faça segundo a tua vontade. Meus irmãos e minhas irmãs, é preciso que a gente entenda que as oportunidades da vida vêm, às vezes nós não aproveitamos. Assim também vêm as bênçãos de Deus, vêm os convites, pessoas que a gente menos espera, vêm nos chamar, pessoas que a gente nem conhece, aparecem em nossa porta, em nossa vida, trazendo a palavra.
Mas muitas vezes deixamos passar a palavra porque nós estamos ocupados demais com as coisas do mundo. E vejam que exemplo que Maria teve. Maria não se preocupou com o futuro, não se preocupou com a juventude, Maria não se preocupou com o trabalho. Maria disse sim para as coisas de Deus. Maria disse sim para o nascimento do Filho de Deus. Maria disse sim porque acreditava. Maria disse sim porque tinha fé. Maria disse sim porque era verdadeiramente de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, é preciso também que nosso dia a dia, as nossas lutas, as nossas batalhas diárias, sejam voltadas sempre com o pensamento de Deus. Que a gente possa também dizer sim para a vontade de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: procurai primeiro o reino de Deus e as suas coisas, e tudo mais lhe será acrescentado. Quantas pessoas vivem preocupadas no que vou comer, o que vou vestir, o que vou calçar? Mas a palavra de Deus diz: vejam os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam, nem se preocupam, mas ninguém se veste igual a eles. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu não estou aqui dizendo que devemos deixar de estudar, de trabalhar, de fazer as nossas obrigações para conseguirmos aquilo que nós queremos, os bens materiais, o dinheiro para o nosso conforto. Não, eu estou dizendo para colocarmos em primeiro lugar Deus, para colocar em primeiro lugar Jesus, para colocar em primeiro lugar a nossa fé e a nossa obediência. É fácil? Como eu sempre digo, é não. O pecado nos rodeia, as tentações vêm todo dia, elas vêm disfarçadas, elas vêm como uma amizade, elas vêm como um convite, e às vezes nós nos deixamos cair. É preciso estarmos orantes e vigiando, porque a palavra de Deus diz: não sabemos a hora que o ladrão vem. É preciso manter nossas lâmpadas acesas e manter as nossas velas em cima da mesa, para que assim ilumine todo o ambiente. Assim também deve ser a nossa alma e o nosso espírito, manter a palavra de Deus sempre perto da gente, sempre em nossa mente, sempre em nosso coração, para que a gente possa iluminar também a nossa vida. No evangelho de hoje, Maria não pensou duas vezes. Maria não disse: não, volte amanhã, eu vou pensar. Maria não disse: talvez eu vou falar com meus parentes, eu vou falar com o meu guia espiritual. Não! Quando é para Deus, meus irmãos e minhas irmãs, a resposta tem que ser na hora, a resposta tem que ser de imediato. E essa resposta, ela vem nas horas que você menos espera. A proposta de Deus para a sua vida, para a nossa vida, vem na hora da aflição, na hora do aperreio, na hora das angústias, na hora da depressão, na hora do liseu, na hora da doença. Aí é que a proposta vem. E aí nós temos a oportunidade de dizer sim, em meio às dificuldades, em meio às tentações, mas precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, estar assim como Maria, firmes na fé, sem nos preocupar com o amanhã, porque o amanhã a Deus pertence. E às vezes nós sofremos muito com preocupações com o futuro. A palavra de Deus diz: não se aperrieis, nem desespereis quando ouvir falar de guerras, revoluções, pestes. Tudo isso é necessário antes do fim. E muitas vezes nós ficamos depressivos, tristes, a nossa fé diminui quando nós encontramos as dificuldades. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós estamos com o olhar voltado verdadeiramente para Deus, não devemos nos preocupar. Devemos sempre fazer a nossa parte. Acordar cedo, trabalhar, fazer nossas obrigações, fazer nossas orações e entregar tudo na mão de Deus. Porque se ficarmos parados, se ficarmos só esperando a ajuda do céu, não vai funcionar. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, colocar a mão na massa. E aqui eu falo em todos os sentidos. No trabalho, no estudo e principalmente na fé. Porque se você não colocar a sua vida inteira voltada para os ensinamentos e para o Evangelho, você e eu não vamos conseguir nada. Porque a palavra de Deus diz: sem mim
nada podeis fazer. E muitas vezes nós queremos ser o dono da razão, queremos ser o dono da verdade, queremos sempre ser os primeiros, queremos sempre ser os que têm toda a verdade na ponta da língua. E às vezes esquecemos de silenciar, de rezar e pedir a Deus orientação. Maria era essa mulher corajosa, que mesmo grávida, atravessou um deserto para ajudar Isabel, porque Isabel estava grávida, porque foi agraciada por Deus, já na velhice, estéril, mas Deus lhe deu um filho. E Maria foi até lá ajudar. Não tinha mototáxi, não tinha Uber, não tinha 99. Maria atravessou um deserto, enfrentando todos os perigos e dificuldades, para ajudar Isabel. Maria fez tudo o que agradava a Deus. Disse sim ao pedido de Deus, ajudava o próximo e era uma mulher que tinha a vida toda voltada para Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, oxalá que todos nós também pudéssemos agir assim, com o espírito da verdade, o espírito da bondade e o espírito que traz a felicidade através da fé e da oração. Nesse tempo de Quaresma, nesse tempo de Semana Santa, onde nós nos preparamos para o grande dia da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande dia da ressurreição, é preciso que nós possamos praticar o jejum, a caridade, a misericórdia e a obediência, para assim sermos também, como Maria foi, agradável a Deus. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. Que Deus nos abençoe.